Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Bem, esse texto aqui está falando sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, da Bíblia Sagrada. Ou seja, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança e o Novo Pacto e a Nova Aliança que foi feita ali através de Jesus, o seu Filho, né? Então, aqui estava dizendo que Cristo, ele alcançou um ministério muito excelente, né? Por que Cristo ele alcançou um ministério muito excelente? Porque Cristo, ele, quando veio na plenitude dos tempos, né, prometido de Deus para a redenção do seu povo, o Messias esperado, ele veio com o objetivo, né, de salvar o pecador. Através da sua vida, né, ele foi constituído um sumo sacerdote. Não por causa da lei, né? Porque a lei dizia que sumo sacerdote, os sacerdotes deveriam ser os filhos de Arão, da tribo de Levi. Só que Jesus veio da tribo de Judá. E da tribo de Judá foi dado a eles o governo, e não o ofício sacerdotal. Então, Jesus ele foi constituído esse sumo sacerdote por causa da sua vida indestrutível, que o texto, né, anterior fala sobre isso, né? Porque ele viveu uma vida santa, uma vida em obediência, em amor a Deus, uma vida sem pecado, né? Então ele foi constituído ali um sumo sacerdote, e quando ele ali, né, foi oferecer ali a expiação pelo pecado da humanidade, ele a si mesmo se entregou. Diferentemente do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, que era através do sangue, né, de carneiros, né, dos bezerros, que fazia ali a expiação pelo pecado. E aqui fala que esse Jesus como mediador de um melhor concerto, por quê? Porque o sangue dele fala mais do que o sangue dos bodes, né? O sangue dos carneiros, né? Dos bezerros, fala muito mais. Porque por melhor que aqueles animaizinhos, né, fossem, eles não podiam ali aperfeiçoar tanto aquele que ministrava, né, os sacerdotes, como o povo. Não podia, não tinha esse poder, mas Deus ele permitiu aquele modelo, né, para frear ali, né, a morte que estava imperando desde do pecado, né, no Éden, por Adão e Eva. Então toda a humanidade passou a pecar e a morte começou a imperar. Então, para frear, Deus ele instituiu, né, esse acordo ali, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é um princípio eterno que Deus estabeleceu. Isso é uma lei divina. Mas o sangue daqueles animais não podiam, né, mudar plenamente. Eles eram temporários. Por que temporários? Porque eles não tinham esse poder de transformar as vidas, fazer com que o homem parasse de pecar definitivamente, né? Porque quando o homem conheceu a lei, aí que ele teve vontade mais de pecar mais ainda. Porque quando ele soube que não era para matar, aí que ele matou mais, né? Nós lemos isso em Gálatas, né? Fala sobre esse assunto. Então, mas Deus aceitava aquele modelo, né? Só que o homem passou a pecar tanto que aqueles sacrifícios começaram a aborrecer a Deus. Mas Deus já sabia disso desde a fundação do mundo. E por isso, né, no plano da salvação, o seu filho, né, ele ali,
teve essa missão de redimir através do seu sangue. Mas era necessário acontecer, né, a plenitude dos tempos. A humanidade precisava se desenvolver até que Cristo pudesse aparecer. Então, quando Cristo apareceu através da vida de Cristo, né, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado e ele tem poder para transformar mentes e corações. E essa obra de salvação em Cristo Jesus tem o poder de imprimir, né, de colocar dentro dos corações a vontade de Deus, a lei divina. Então o homem, ele é reconectado a Deus, né, através de Jesus, e ele passa a viver uma vida em santificação, em santidade, né, um modelo perfeito ali. Porque se não fosse assim, né, Cristo deveria se oferecer mais vezes, mas a palavra mostra, né, que ao homem cabe morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo, né? Nós vemos em Hebreus capítulo 9, 27, e diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, aqui está falando sobre essa promessa, né? A melhor promessa que nós temos através, né, desse Novo Testamento. Testamento do sangue de Cristo. Porque o testamento, né, ele é feito por uma pessoa, né, que possui bens e ele quer dar essa herança, né, aos seus descendentes, né? Então, mas só é válido na morte do testador. Então Cristo, ele morreu. Ele morreu e ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus e intercede por todos aqueles que se chegam a Deus através dele. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo nos abriu um novo e vivo caminho para vivermos uma vida em santidade e também e fazendo boas obras para Deus. Então olha como é que o novo pacto, né, por meio do sangue de Cristo, é tão importante. E como nós podemos desprezar tão grande salvação? Não podemos, né? Então, aquele pacto, ele era transitório e temporário para que o Filho de Deus pudesse ali se manifestar e acontecer a redenção de todas as coisas, né? Ele pudesse verdadeiramente redimir, né, o seu povo e também a humanidade, porque Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, não foi só pelos judeus, até porque os judeus desprezaram a Cristo, mas foi por todos, né, por toda a humanidade, por todos aqueles que nele crê. Ele se ofereceu, né? Então esse texto aqui, né, de uma maneira bem resumida, fala, né, por que Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno, né? As promessas em Cristo Jesus, elas são muito maiores, né, do que no modelo antigo. Jesus, ele veio, né, para nos transformar, né? O poder da vida de Cristo tem o poder de mudar verdadeiramente a nossa vida diante de Deus. Tudo aquilo que o sangue, né, dos touros e dos bodes não puderam fazer, porque é impossível que o sangue desses animaizinhos pudessem nos purificar do pecado, Cristo, ele conseguiu. Né? O sacrifício de Cristo foi aceito. Então, o Novo Testamento foi ali validado por causa da sua grandeza.
Amém? E eu deixo com você essa palavra, essa reflexão, que você possa meditar, né, nesse texto e saber que Jesus, ele fez, né, esse sacrifício uma única vez. Não há necessidade, né, como no modelo antigo, de várias vezes. Não há. Jesus, ele, né, tirou definitivamente a dívida que nós tínhamos com Deus e ali cravou na cruz do Calvário, nos perdoando de todo o pecado. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.